Olá! Essa é a nossa devocional de número 13. Hoje vamos ler Romanos 2, do verso 17 até o verso 24. Vamos à leitura. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua verdade e aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadindo que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu queria abrir aqui esse ponto para falar que às vezes a gente lê um versículo e fica assim, né? O que quer dizer? E a vantagem de seguir um estudo sequencial é porque a gente vai adquirindo uma familiaridade com o contexto que nos permite uma compreensão mais clara. Então, nessa etapa aqui, né, que Paulo está falando diretamente com os judeus, é interessante porque a gente vem, né, ele vem de uma fala do capítulo 1 aos gentios, né, e depois no capítulo 2 ele se volta, né, a falar com os judeus, porque a ideia desses 3 primeiros capítulos de Romanos é falar que nenhum homem desculpável, todos, né, pecaram. E aqui, sobretudo no texto que lemos hoje, né, vale a gente lembrar que Deus se revelou a Abraão, né? Abraão naquele momento fez uma aliança com ele, né? Mais tarde deu a lei com Moisés, né? E o seu povo, né? Que é chamado, os descendentes de Abraão é chamado de Israel. Posteriormente, a promessa do Messias, né? Da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Uma religião cheia de fé e graça. E quando eu falo religião aqui, não de forma pejorativa, né? Mas desse sistema religioso cheio de fé e graça. Nunca ninguém foi salvo pela lei, né? Mesmo no Antigo Testamento. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: no Antigo Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça. Na verdade, nunca ninguém foi salvo pela lei, sempre foi pela graça. Antes, pela esperança do Messias que havia de vir, né? E após a vinda de Jesus, a fé na sua obra na cruz, né? Então, vamos deixar claro esse ponto, né? É interessante que esse trecho que Paulo está falando dos judeus para com os outros, a gente pode lembrar da história do filho pródigo, que na verdade é o foco daquela história. A gente sempre foca, né? A gente sempre vê os enfoques no filho pródigo que voltou, mas na verdade o objetivo dessa história era falar da reação do filho mais velho que não gostou, né, de como o filho mais novo foi recebido de volta. E isso mostra que os judeus, eles não entenderam seu propósito para com o mundo, né, para com os gentios, as pessoas que não faziam parte da nação escolhida, né? Então, Paulo, quando fala acerca dos judeus, vamos lembrar que ele era um judeu assíduo, um judeu correto, né? Assim, que procurava cumprir a lei ali e tal. E agora ele está criticando a maneira dos judeus da sua época viver, né? A forma com que eles vivem. Então aí nós entramos propriamente nos nossos textos, que do 17 ao 20, Paulo vai falar dos privilégios recebidos pelos judeus
E do 21 ao 23, ele vai falar da hipocrisia do judeu que não vivia conforme o que lhe foi revelado, né? Então, nós podemos ver que Paulo vai usar novamente aquele recurso, né, que às vezes eu falo do judeu imaginário, né, mas que trouxe o nome correto aqui, recurso de diatribe, que é respondendo a um suposto questionamento que poderia surgir, né? Então, e o nome de quem escreveu Romano, que foi Tércio, né? Que eu também havia comentado, não sei se eu falei direito no último vídeo. Mas enfim, agora nós vamos analisar o verso 17, que, por exemplo, diz assim: se você que usa o sobrenome de judeu, né? Que tem por sobrenome judeu, meu nome é Saulo, o judeu, né? O meu nome é Simão, o judeu. Você que usa, né, esse sobrenome que, né, se atribui como judeu, né, usa isso como sobrenome, confia na lei, descansa no fato de que Deus deu a lei para vocês por meio de Moisés, acha que pode ficar tranquilo, né? Então, assim, o que Paulo está citando aqui? Primeiro, ele está citando que o judeu se vangloriava de ser judeu, né? Depois, ele se vangloriava por ter recebido a lei, né? Por ter recebido a lei por meio de Moisés. Então, né? Eu faço parte de um povo que recebeu a lei de Deus, né? Vou ser salvo. E também se gloriava em Deus, pois o único Deus verdadeiro escolheu, né? Eu, né? Como povo, para salvar, né? Eles descansavam nisso, né? Ficavam tranquilos por ser o povo escolhido e se vangloriava dessas questões, repetindo, por ser judeu, né? Pelo fato de ter recebido a lei e porque o único Deus, né? Falava a eles. Então eles se vangloriavam nessa questão. Aí vem o 18. O 18 diz assim: vocês conhecem a vontade de Deus. E é bem verdade, né? Eles tinham conhecimento da vontade de Deus. Outro ponto, né? E assim, e isso é verdade, né? Os povos pagãos, eles não tinham esse conhecimento, né? Como forma de lei detalhado do que era a vontade de Deus. Lembra no nosso estudo que os pagãos receberam a revelação pela consciência e pela natureza? Eles não sabiam exatamente como agradar a Deus. E os judeus já tinham recebido a lei, então sabiam isso melhor, né? De uma forma mais detalhada. Então era mais claro esse conhecimento. E eles se gloriavam disso. O judeu aprovava as coisas excelentes, né? Então, porque eles tinham claro o que era uma coisa certa e errada, eles aprovavam. Não, isso é certo, não, isso é errado. E pelo fato de conseguir discernir isso, eles se gloriavam disso. Ainda no 18, sendo instruído na lei. Todo sábado os judeus eles se reuniam, né, para estudar a lei, né, para aprender mais da palavra de Deus. E tendo essa rica oportunidade, né, eles se vangloriavam nisso. E aí o 19, o judeu estava convencido de que havia recebido luz da parte de Deus e, portanto, era quem podia guiar os cegos e os que estavam vivendo em trevas. E isso é verdade, porque eles receberam de Deus uma iluminação que poderia conduzir cegos, né? E conduzir pessoas que andassem nas trevas, né? Isso aí fazendo referência os povos gentios, né? Os pagãos. Então, eles sabiam disso, né? Que poderia guiar, né? Aqueles que não viam, né? Que estavam em trevas. Aí o 20. Instrutor de insensatos, ou seja, tinham conhecimento de Deus e eram aptos a ensinar, pois tinham a maior forma de sabedoria, né, revelada ali por Deus, que é a lei.
a qual podiam aprender desde criança, né? Desde muito novo, o judeu já aprendia acerca da lei. Então, assim, olha só quantos privilégios, né? E assim, todos esses os judeus se vangloriavam, né? Então, todos esses privilégios, eles eram reais. Talvez na minha leitura aqui parecia que não, né? Que eles consideravam, mas não era. Mas eram todos privilégios que eles realmente tinham, né? Que só eles conheciam a verdade, que essa sabedoria, né? Com clareza sobre a vontade de Deus, né? E tinha, sim, condição de guiar cegos, né? E pessoas em meio às trevas. Qual é o problema? O problema é que o judeu se vangloriava nisso, achando que isso fazia ele melhor do que os outros, né? Do que os pagãos. E isso é completamente incoerente, porque os privilégios dos judeus não os tornavam melhor do que as outras pessoas, os deixavam mais responsáveis. Deus escolheu aquele povo para ter um papel diferente, que seria guiar as pessoas, ser exemplo para as outras nações, né? Ser uma referência de um povo obediente ao seu Deus, um Deus que é misericordioso, que é bondoso, né? Que determina uma série de ordens, né? Que mantém toda uma estabilidade, né? Tanto social quanto moral. Então, assim, era esse o propósito, né? Dos judeus. E eles sabiam desse propósito. E eles entendiam a ponto de se vangloriar, de saber que aquilo era uma coisa muito importante. E aí vem o verso 21, né? Que Paulo diz: você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Quer dizer, então você é tão bom, sabe tanto, a ponto de ensinar os outros, mas não aprende, né? Não aplica isso à sua vida, né? Deus nos dá conhecimento para aplicar primeiro em nós. E depois a gente tem um papel de ensinar os outros. Então, assim, por exemplo, eu e meu esposo, que a gente trabalha na área de ensino na nossa igreja, a gente tem uma responsabilidade maior, porque o que é ensinado, ou seja, aprendido por nós, precisa primeiro ser vivido por nós, né? E depois ensinado às outras pessoas para que elas façam o mesmo. Então, é um desafio, uma responsabilidade muito grande, né? A gente não consegue ser perfeito, mas a gente confia na misericórdia de Deus para cada dia melhorar esse coração pecador da gente. Mas a verdade é essa, que os judeus da época ali de Paulo, né, em si, ele estava criticando isso. Saber em si não salva ninguém, é necessário viver, né? E aí Paulo escolhe, como exemplo disso que nós acabamos de falar, 3 pecados. O primeiro ele fala: prega, não furtarás, e furtas. E naquele tempo, os judeus, eles eram considerados, isso de fontes até de historiadores, que criticavam a postura dos judeus, né? Não estou generalizando, eles eram conhecidos por isso, ou seja, devia ser um número relativamente significativo para taxá-los, né? Que os negócios feitos entre judeus eram honestos, mas os negócios feitos entre judeu e gentil, o judeu usava subterfúgio para ser desonesto com aquela pessoa. Ele não tinha o mesmo compromisso, por exemplo, que ele tinha um negócio com outros judeus, e isso tornou ele famoso por tomar cuidado com você for fazer negócio com judeu, né? O outro, né, exemplo tá aqui no 22, que cita o 7º mandamento, né? Não adulterarás. E há registros históricos também, né, da vida de adultério de alguns rabinos, né? Tem algumas pessoas de referência. Jesus chegou a corrigir um fariseu que, quando ele falou que se ele achava que adulterar é só se deitar com a mulher, na verdade, quando ele cobiça aquela mulher, né, pensa de maneira inapropriada, ele já cobiçou e já pecou, portanto, né? Então, outro exemplo de Paulo: você que odeia idolatria e detesta ídolos, rouba os templos,
porque também os judeus ali, quando entravam em alguma batalha, algum confronto, eles não entravam em templos pagãos, mas em caso de batalhas, eles entravam, saqueavam o templo, roubavam ali os ídolos, que geralmente eram esculpidos com prata, ouro, pedras preciosas, né? E aí eles saqueavam esses ídolos, e Paulo tá questionando sobre essas práticas, né? E até mesmo alguns judeus também utilizavam esses ídolos como maneira de fazer negócios, tendo em vista o material deles serem um material de valor alto, né? Então usavam isso nos seus negócios no dia a dia. Então Paulo está questionando, não é ídolo? Não é idolatria? Você não odeia idolatria? Então você vai pegar os ídolos dos templos, você vai usar isso no dia a dia, né? Então Paulo está questionando, né, a questão da idolatria. E aqui no 23, Paulo fala da hipocrisia, né, do judeu de se vangloriar, né, de ter a lei, né, quando na verdade ele transgride essa lei. Então você se vangloria de ter algo que você transgride, que você desrespeita, que você não cumpre. Quer dizer, qual a coerência disso, né? Quão hipócrita isso não pode ser, né? E essa resposta de quão hipócrita isso não pode parecer, né? Ou ser, vai ser falado aqui no 24. E no 24 tá escrito, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. O testemunho hipócrita do judeu fazia com que os gentios falassem mal, né? Porque blasfemar, né, aqui é igual a falar mal de Deus por causa dos judeus, desses judeus hipócritas, né? Então, o que a gente pode tirar disso, né? Tudo isso que nós lemos. Os judeus, ele tinha, sim, privilégios diante de Deus, né? Mas isso não torna ele livre de ter que viver, né, uma vida na vontade de Deus, de cumprir a lei, né? Enfim. Então, ele tomou para si esses privilégios de maneira equivocada. E nós hoje, como igreja evangélica, sobretudo aqui no Brasil, nós temos visto muito, infelizmente, eu tenho amigos que não são cristãos, não são às vezes até evangélicos, né? Que eles criticam muito e me questiona, digamos assim, como representante, né? Porque de certas condutas, de más exemplos que a sociedade vê, né, na vida dos evangélicos. Isso pode ser de maneira pessoal, como algumas denominações que têm práticas e atitudes e líderes, né, com grande influência, grande alcance na mídia, totalmente incoerente com a palavra de Deus. Eu já não estou nem falando incoerente com o pensamento da sociedade, mas com a palavra de Deus, né? Pregando um evangelho falso, pregando um evangelho totalmente coisa de falso profeta, né? E às vezes é difícil pra gente explicar que aquilo é um mau testemunho e que Deus não está de acordo com aquilo, né? Que o evangelho, ele é bem esclarecido quanto à conduta de um indivíduo diante de Deus. E você não vai ver nada no evangelho que ao cumprirmos a gente será um cidadão ruim. Não, você não vai ver isso, né? Então a verdade é que se uma pessoa está sendo uma má pessoa, né? A verdade é que ela não está vivendo o evangelho como o evangelho realmente nos orienta. Então nós, como evangélicos, temos uma responsabilidade, que é o nosso testemunho. E às vezes a gente fala, eu tenho dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Mas o seu testemunho é uma forma de pregação. E é a mais importante forma de pregação. Então, como você se comporta no seu trabalho, como você se comporta na sua escola, né, na sua casa, com seus vizinhos, isso tudo vai dizer que tipo, né, de Deus você serve para aquela pessoa.
Então, nós temos que entender essa responsabilidade que temos diante daqueles que não conhecem a Deus, né? E que o fato de sermos evangélicos, irmos na igreja, lermos a Bíblia, conhecer a palavra, não nos torna, não nos dá um privilégio diferente das outras pessoas. Tudo que a outra pessoa precisa, você precisa, eu preciso. Arrependimento, mudança de conduta, regeneração do nosso caráter, crer no Senhor Jesus, né? E viver uma vida conforme esse evangelho que ele nos deu. Então, assim, nós não temos privilégio, nós temos responsabilidades maiores, né? E que todo homem está condenado. Isso só nos leva a essa conclusão, todo homem, né? E a boa notícia é que Deus quis salvar aqueles que creem nos seus filhos, não só os judeus, né? Então, por meio de Cristo, podemos ser salvos, né? E não há nada em nós dignos de redenção. Não há. Não adianta nós procurarmos isso em nós, né? Cristo veio para os doentes. Talvez você assim, mas eu já pequei tanto que para mim não tem jeito. Não, Cristo veio para os doentes, não para os sãos, né? Então, não existe pecado que ele não possa cobrir com o seu sangue, purificar e transformar, né? Temos que orar pedindo a Deus que sonde o nosso coração. Então, se você está indo bem, ore, vigie para que não caia, né? Constantemente pede para Deus sondar seu coração, para que encontre caminhos retos, né? Você esteja sempre ali naquela disciplina, né? Não se acomodar ou se sentir seguro ao ponto de achar que você está livre do pecado. Nós ainda estamos sofrendo influência, não somos mais escravos, mas devemos tomar todo esse cuidado, que nós não sejamos pedra de tropeço para os outros. Seja crentes ou descrentes, precisamos vigiar no nosso testemunho, né? E por fim, antes de nós orarmos, que Deus não nos trate como nós merecemos, mas nos trate com misericórdia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Que Deus possamos entender o privilégio que é viver debaixo da sua graça, de ter a iluminação da tua palavra pelo teu Espírito Santo e entender esta boa nova que tem poder para transformar a minha vida de pecador, Senhor. Ó Pai, que possamos ser responsáveis com essa graça recebida, dando um testemunho, ó Deus, digno do Senhor, para que o nome do Senhor não venha a ser mal falado por causa das minhas atitudes incoerentes com relação ao teu evangelho. Que possamos, ó Deus, como igreja, dar bons testemunhos, que possamos nos arrepender constantemente dos nossos pecados e não olhemos para os outros, ó Deus, com superioridade, mas com a responsabilidade de levar o teu evangelho com as nossas atitudes. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos, ó Deus, compreender os teus propósitos para a tua igreja e não cometer o erro, Senhor, que vimos aqui da parte de Israel. Mas somos pecadores e contamos com o teu poder para nos fazer, ó Deus, a sua imagem, obedientes ao seu evangelho e, ó Deus, sendo luz para esse mundo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.